mulheres! Bom demais estar com você e hoje vermos mulheres que já fizeram a diferença e através da palavra de Deus continuam fazendo a diferença. E hoje nós veremos uma cristã corajosa. Seu nome era Dâmaris. Dâmaris, uma mulher ateniense, sim, ela veio de Atenas e passou a crer em Cristo depois de ouvir o belíssimo sermão de Paulo no Areópago. E para entendermos essa palavrinha, fica mais claro dizer que Areópago era o Supremo Tribunal, que cuidava de casos religiosos e políticos e era formado por pessoas sábias e por magistrados. Além do Supremo Tribunal, este conselho também cuidava de assuntos como educação e ciência. Por um bom tempo foi lá que foi discutido esses assuntos. Enquanto Paulo aguardava em Atenas, a Bíblia diz que seu espírito se revoltava em face da idolatria que era dominante na cidade. E diante desse quadro, a Bíblia nos fala lá em Atos 17 que Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios. E entre todos que passavam por ali poderiam ouvir Paulo discursando sobre Cristo. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uau, devia ser uma densa dissertação. Eles pareciam não entender o que Paulo estava falando ao ponto de questionarem e dizerem que Paulo estava falando sobre deuses estranhos para eles. E a Bíblia novamente diz que Paulo pregava Jesus, então resolveu-se diante dessa situação levar Paulo ao Areópago, o Supremo Tribunal, pedindo que lhes falassem sobre essa nova doutrina que Paulo estava ensinando em todo o tempo. E Paulo, corajosamente, fala a respeito de Jesus. Não só ensinando claramente quem era Jesus, como também trazendo para nós esse texto lindo que nós vemos na nossa palavra, que diz, pois nele vivemos, lá em Atos, e nos movemos. E existimos, como alguns dos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Uau! E continua falando a respeito do arrependimento. Atos 17, 28, você vai ver esse texto. Naquele momento dessa belíssima explanação, alguns zombaram, não quiseram nem ouvir, outros escarneceram. E outros disseram assim, bom, sobre isso a gente ouve em outro momento. Mas nesse público se encontrava a nossa personagem de hoje, sim, Dâmaris. Mas quem seria essa espectadora que ouviu Paulo tão atentamente? A Bíblia menciona ela no mesmo versículo, dizendo que ela estava juntamente com o juiz ateniense Dionísio. E daí nos leva a pensar que Dâmaris era uma mulher distinta e influente. Alguém que poderia estar no Supremo Tribunal. E é realmente provável que ela fosse uma aristocrata da época, que teria tomado seu lugar na igreja ou naquele local com mulheres de distinção, que mais tarde se tornaram membros do movimento cristão primitivo. Lembrem que naquela época não era muito comum as mulheres aparecerem nesses locais. Então, para a Bíblia mencionar Dâmaris ao lado do juiz Dionísio, nos faz acreditar. Seja uma mulher de destaque da época ou não, alguns historiadores ainda questionam se ela era. Dâmaris ouviu com atenção, e aqui eu acho fantástico, ouviu com atenção a mensagem de salvação do Evangelho e não parou por aí. Em seguida, com rara coragem e sabedoria dada por Deus, escolheu protestar contra os debatedores zombeteiros e expressar seu real compromisso com o Cristo ressuscitado. Da mesma forma que outras mulheres memoráveis fizeram com que Cristo fosse conhecido em sua comunidade ou própria casa, Dâmaris se tornou mais do que uma simples espectadora, ouvindo apenas Paulo. Ela foi muito adiante. Ela passou a divulgar e a anunciar as boas novas de Jesus Cristo em um tempo que era muito restrito para as mulheres falarem e ensinarem.
O texto nos traz, temos anunciado do que temos visto e ouvido. Dâmaris foi impactada ao ouvir de Jesus e daí passou a anunciar. E a pergunta de hoje é: o que eu e você temos feito para anunciar as boas novas de Cristo em nossas vidas? Hoje nós temos total liberdade para falar e anunciar em tantos lugares. Temos aproveitado essas oportunidades, falado e demonstrado com nossas atitudes quem é Jesus? Temos falado dos seus feitos em nossas vidas, dos milagres diários que Ele tem nos proporcionado? A mensagem de hoje é que eu e você possamos ser testemunhas vivas do amor de Jesus e declarar esse texto tão lindo de Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e nele existimos. Deus te abençoe.